Estava aqui agora, já ao fim do dia, a meditar e eu quero deixar, sempre tenho uma oportunidade de espalhar a palavra de Deus. O semeador semeia a semente. O semeador semeia a semente nos vários tipos de solos que produzem fruto ou não produzem fruto. Está lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, Jesus, a parábola mais importante de todas, a parábola do semeador. O semeador, Jesus é o semeador que semeia a palavra. Os pregadores são os semeadores que semeiam a palavra pelos campos. O campo é o coração do ser humano. Existem 4 tipos de corações. Só o último coração que Jesus falou, vão lá a Marcos capítulo 4 e leiam. O último tipo de coração é o único coração que agrada a Deus, em que o solo está preparado, em que a palavra de Deus, que é a semente, cai no solo e frutifica. Todos os outros tipos de solos por este mundo fora ouvem, até se alegram, até dizem que sim, até abanam a cabeça, mas no fundo a palavra não produz fruto porque o solo não está preparado. Isso não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Hoje eu queria falar aqui nestes minutos, antes de chegar à noite, sobre esta questão. Estava aqui a ler em Atos, a começar o livro de Atos. O título será, nestes poucos minutos, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. O assunto mais ignorado pela Igreja de Cristo, pela Igreja, durante estes 2000 anos. O assunto mais odiado, mais escondido. O assunto mais odiado pelas trevas, por Satanás, para distorcer, para ignorar, para causar qualquer tipo de dúvida sobre a segunda vinda de Cristo. Porquê? Porque a segunda vinda de Cristo é o maior acontecimento da história da humanidade. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. É um facto que ninguém poderá negar, quer queiram, quer não queiram. E aqueles que estão preparados, aqueles que têm um coração, que entendem as Escrituras, sabem que aquilo que eu estou a falar, não sou eu que estou a falar, é a palavra de Deus. Aqui, antes de ir aqui a Atos capítulo 1, estou-me a lembrar, antes que me esqueça, de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Uma das parábolas mais tremendas. Jesus foi tão claro sobre isso, sobre a sua vinda, a vinda dele. 5 virgens eram prudentes, 5 virgens eram loucas. 5 virgens tinham as candeias preparadas, é como que eu tenho aqui uma luz, não dá para agarrar, mas é como que uma vela, tinham as candeias, uma candeia com o azeite preparado, sempre iluminada. É a unção de Deus. 5 delas, 50% para mim, da igreja, estavam à espera do Cristo, estavam à espera do noivo. Estavam preparadas, estavam focadas na palavra de Deus, entendiam as Escrituras. Estamos a falar do fim dos tempos, estamos a falar da segunda vinda de Cristo. 50%, as outras 5 virgens eram loucas. Acreditavam, ouviam a palavra, tinham uma religião, iam à igreja durante anos, mas não tinham a unção, nunca tinham entendido. Continuavam com a sua vidinha, com os seus propósitos, com as suas prioridades. E todos sabem o fim da história, o fim do episódio das 10 virgens, que eu hoje não quero ir lá, para já, enquanto o Espírito Santo não me dirigir. Eu quero aqui focar-me só sobre esta questão do foco, um facto sobre a segunda vinda de Cristo. Olhem aqui, para aqueles que já leram, mas para aqueles que não leram, eu já li muitas vezes, mas às vezes nós estamos a ler e parece que nunca nunca lemos antes. E aqui no capítulo 1 de Atos, é o começo da história da igreja. E Jesus ainda está entre eles, entre os discípulos, depois da ressurreição. Jesus já tinha ressuscitado. Ouça! Jesus disse que iria morrer. Olha, eu tenho aqui, espera aí, desculpem lá, está aqui já. Eu queria chegar a isto. Mateus, entre outras passagens, Mateus, sobre a questão de Jesus, sempre dizia aquilo que ia acontecer e acontecia exatamente como ele dizia, para que não houvesse qualquer tipo de dúvida. Eu tenho uma mensagem sobre isso e continua a ferver no meu coração. Preguei muitas vezes, mas eu sinto que vou voltar a falar sobre esta mensagem. A prova de que Jesus era Deus, porque ele conhecia o futuro.
O futuro a Deus pertence, é verdade, há um provérbio português que diz isso. O futuro a Deus pertence, é verdade, mas não pertence só a Deus. Um dia eu vou explicar sobre isto. Jesus sempre lhes provava que ele era Deus por conhecer o futuro em todos os detalhes. E Jesus estava a provar aos discípulos, aos 12 apóstolos, aquilo que ele dizia, todos os detalhes aconteciam exatamente como ele dizia. E ele aqui em Mateus capítulo 16, no versículo 21, diz assim: Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ele já tinha falado com Pedro, quando lhe tinha dito: Pedro, eu te escolhi, Pedro, sobre esta pedra, que era Jesus, não era Pedro. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava a escolher Pedro. Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre isto. Jesus prediz a sua ressurreição e diz assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes, sofrer muitas coisas dos religiosos e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele já lhe estava a dizer que ele iria para Jerusalém, iria acontecer exatamente como ele dizia que estava a acontecer, ele iria ser morto, mas iria ressuscitar ao terceiro dia. Aquilo que ele disse que iria acontecer, eu vou colocar um outro vídeo sobre isso porque é muito longo, sobre a prova. Se eu um dia tenho um vídeo que eu posso dizer assim, muitas vezes eu preguei, muitas vezes, centenas de vezes na Malásia, na Ásia, sobre... Se alguém me perguntasse assim, como é que tu podes provar que Jesus é o Deus verdadeiro? Esta é a mensagem. A mensagem que um dia eu falar sobre esta questão. Jesus dizia, em verdade vos digo, ele sabia a verdade, ele era a verdade, ele conhecia tudo sobre o futuro. Agora eu quero falar estes poucos minutos sobre esta questão, baseada nesta questão de ele conhecia tudo. E nós confiamos em alguém quando cada vez que essa pessoa diz algo, essa pessoa pratica, essa pessoa faz aquilo que diz que faz. E Jesus continuou a ensinar aos discípulos, e agora eu vou aqui de Mateus 16 para o tal Atos capítulo 1, quando ele disse: a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restauras o reino em Israel? Ele continua-lhes a explicar, e depois no versículo 9 diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eu quero repetir isto, porque eu sei que há pessoas que estão a ouvir e não estão a ouvir. Já, a cabeça deles já está noutro sítio. E lhes disseram, os varões: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Já viram esta imagem? Ouça aqui. A palavra de Deus não é uma história começada por era uma vez na Galileia. Eles viram Jesus começar a subir nas nuvens. Estavam a olhar para ele, abismados. Tinham visto ele morrer. E agora ele estava no meio deles, ele tinha ressuscitado, porque ele tinha dito que ia ressuscitar, e agora ele estava. Isto mudou a vida deles para sempre, além de outras coisas. Mas esta foi a prova final de que aquilo que Jesus dizia sempre acontecia conforme ele dizia que acontecia. Não há dúvidas. Como Jesus disse a Tomé nesta altura, né? Há poucos capítulos antes, aqui no Evangelho de João, capítulo 20, quando Jesus teve uma paciência com Tomé, porque Tomé não acreditava, né? E Jesus, mesmo com Tomé, disse-lhe assim: Tomé, anda aqui. Tomé disse-lhe: se eu não vir os cravos nas mãos, se eu não vir a lança, o buraco aqui da lança de lado, de forma alguma acreditarei. E Jesus não perdeu a paciência com Tomé. E disse-lhe Tomé, quando se encontrou com ele, capítulo 20 de João, ele não o criticou e disse-lhe: Tomé, anda aqui, põe aqui a tua mão no meu cravo aqui, põe aqui a tua mão aqui do lado da lança.
E ele disse assim: Tomé, porque viste, crestes. Porque viste, crestes. Porque sentistes, crestes. Felizes aqueles que não vendo acreditam. Mas ele não o rejeitou. Mas eu estava aqui então, Atos 1, sobre a prova de Jesus, da palavra de Deus, tudo o que ele dizia que ia acontecer, acontecia. E aqui está a prova, eles viram-no subir e os anjos disseram-lhe: não olheis desta forma, o Jesus que o vistes ir agora, ele vai voltar da forma que ele foi agora. Jesus vai voltar da forma que foi visto subir, com poderes, com o sobrenatural, com o poder do alto, em breve. E aqui eu queria só dar mais uma palavra, porque eu vou continuar com esta mensagem. Aqui é Jesus a falar sobre a questão dele ir e vir. Ele está para além desta dimensão espaço-tempo. Eu já disse isto tantas vezes. Deus profetizou, ele sabe o futuro e ele profetizou. A palavra de Deus é a palavra profética. Não para que acontecesse. Ouça isto que é muito importante. Alguns não vão entender o que eu estou a dizer, mas a palavra de Deus é uma palavra profética. Alguém dizia assim, mas porquê que Deus já sabia que o Judas o ia trair? Mas está profetizado na palavra de Deus antes de acontecer. Mas Deus não profetizou isso para que acontecesse. Judas sempre teve o livre-arbítrio. Jesus disse-lhe: amigo, a que viestes? Jesus deu-lhe todas as oportunidades. Mas está profetizado porque Deus, que vive numa dimensão espiritual que não existe nem passado, nem presente, nem futuro, ele já conhece o fim. Como é que se diz? O fim desde o início. Então ele já sabia que ia acontecer. É por isso que está escrito a palavra profética das profecias do futuro. E assim vai acontecer exatamente como está escrito. E Jesus vai vir exatamente como está escrito para governar o milénio. Exatamente todos os detalhes como está escrito. E agora João, nunca mais lá chego, João, capítulo, eu começo-me a entusiasmar, capítulo 14 de João, eu amo o Evangelho de João, eu não me canso de ler. Então estes capítulos 14, 15 e 16 são considerados os Evangelhos que o diabo, que as trevas mais tentaram bloquear. São os capítulos mais ignorados das Escrituras na igreja. Na igreja, religião. Porque as trevas não querem que o povo de Deus saiba sobre o Espírito Santo. Porque a Igreja de Cristo verdadeira, sem o Espírito Santo, é uma religião morta. E Jesus estava a dizer, ouçam aqui o que diz aqui, eu vou terminar, sobre esta questão da vinda dele. Ele estava a confortar os discípulos. Ele já estava no fim do ministério, estava a confortá-los, eles estavam tristes porque ele iria partir. Ele estava-lhes a dizer que iria partir para o Pai. E ele diz-lhes assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ouçam isto. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Isto é Jesus que diz. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quando vos preparar lugar, voltarei. A vinda de Cristo, não mais como cordeiro, mas como rei, para governar. Eu não tenho tempo agora de ir para Tessalonicenses, para Apocalipse, para falar desses detalhes, mas a vinda de Cristo está iminente. Pode ser agora, enquanto eu estou a falar, pode ser daqui a um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, não será muito mais que isso. Todos os sinais estão aqui, estão revelados. Quer queiram, quer não queiram, quer ouçam, quer não ouçam. Contra factos não há argumentos. Eu gravei 2 vídeos que já tenho no meu canal do YouTube e no Facebook sobre, eram 1 e 2, que era contra factos não há argumentos. O que é facto, é facto. E aquilo que Jesus falou ao longo da sua vinda,
tudo se cumpriu exatamente como ele disse, aos detalhes que iria cumprir, sobre a vida dele nos 3 anos e meio, sobre aquilo que iria acontecer poucos anos depois, sobre aquilo que está a acontecer hoje. Eu queria deixar esta mensagem, 15 minutos, para vos exortar a crer, a buscar a palavra de Deus, a serem virgens prudentes. Leia, por favor, leia. Olha, eu vou aqui abrir, tenho tempo, Mateus, olha, estou aqui, Mateus 25. Mateus 25. Se tem uma Bíblia, está aqui, olha. Mateus 25, que diz assim: a parábola das 10 virgens. As únicas que viverão, os únicos que viverão com Cristo para a eternidade são os que estão preparados, cheios da unção de Deus, os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14. Muitos, por esse muito fora, 3 bilhões e cerca de 3,7 bilhões de pessoas dizem que se dizem cristãos. São chamados. Mas quantos são escolhidos? Os escolhidos são aqueles que vão viver para sempre com Cristo. Que entendem as Escrituras. Que têm sede e fome de Deus. Que entendem, que anseiam pela vinda de Cristo. Eu não sei explicar isto porque nós não conseguimos explicar isto. Porque não se explica, tem que se experimentar. Eu vivo numa felicidade absoluta do dia a dia. Não quer dizer que não haja problemas, não estou a falar sobre isso, mas uma certeza cá dentro que a palavra de Deus é a verdade. Eu anseio com todo o meu coração. Por muito que eu ame esta vida, eu estou aqui a olhar lá para fora, que eu amo este planeta, que eu amo a vida que eu tenho, mas eu anseio com todo o meu coração que Jesus venha agora. Porque eu tenho uma certeza tão absoluta que a vida eterna é tão real. Jesus é tão real. Jesus é Deus. Jesus é o verdadeiro Deus. Quando nós saímos deste corpo, nós estamos no mundo do Espírito e vivemos para sempre com Deus, aqueles que creem nele. Querido Espírito Santo, que esta palavra seja poderosa, seja viva e eficaz no coração daqueles que ouvem. Não é a palavra de um homem, é as Escrituras. Deus, eu não sei quantos vão ouvir, mas aqueles que ouvem, que sintam a presença de Deus, que rendam, que se arrependam dos seus pecados, que confessem Jesus como Senhor e Salvador e que recebam a certeza cá dentro da salvação, da vida eterna, que é uma alegria, que é uma paz que ninguém pode tirar, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com dogmas dos homens, não tem nada a ver com mandamentos de homens, tem a ver com a palavra de Cristo. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Aquele que crê em mim jamais morrerá. Aquele que crê em mim, eu lhe dou a vida eterna. Em o nome de Jesus. Boa noite.